Agora, falar com o deputado estadual Edivaldo Magalhães, com quem eu divido a tela agora. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Itaã. Boa tarde a todos os telespectadores do Gazeta Entrevista, que faz uma cobertura em grande parte do nosso estado do Acre para que a gente possa conversar com o nosso povo. Estou à disposição. Deputado, eu queria que o senhor explicasse em que o seu projeto de lei relacionado à atuação dos médicos do exterior se diferencia ao que já está posto na agenda do Congresso Nacional. O que o projeto de lei do senhor traz de novidade e quais as dificuldades que o senhor entende que o governo do estado passa a ter a partir do seu projeto? A grande demanda hoje nas comunidades urbanas e rurais. Antes você tinha uma demanda apenas nas comunidades rurais. Hoje você tem uma demanda crescente em função da pandemia nas comunidades urbanas e rurais do nosso estado por profissionais de saúde e de forma muito específica por médicos. Nós estamos já há mais de um ano numa pandemia. Os profissionais que trabalham nas redes municipais e também na rede estadual de saúde, os nossos guerreiros do SUS, estão sobrecarregados, estafados, e a epidemia só cresce, se alastra, deixando, além de um rastro de mortes, deixando também dezenas, centenas, milhares de acrianos para tratar de sequelas daqueles que foram contaminados. E o sistema de saúde precisa ser reforçado. Esta é a grande contradição. No momento em que mais se precisa de profissionais, nós não estamos tendo profissionais no mercado para atender o nosso povo. E a Constituição diz que a saúde é um direito das pessoas. Itaã, são dezenas de concursos abertos pelas diversas prefeituras e pelo governo do estado que não preenchem as vagas. E nós temos dezenas de profissionais, médicos formados no exterior, que já foram inclusive testados nos programas, seja no Mais Médico, seja no programa Médicos pelo Brasil, e que estão ali desempregados, aguardando uma oportunidade. E nós não podemos conviver com essa contradição. O meu projeto de lei, ele abre a possibilidade legal do governo do estado e das prefeituras do nosso estado contratarem esses profissionais de forma extraordinária, de forma temporária, neste período enquanto durar a pandemia. É disso que nós estamos falando. Deputado, como é que isso é possível, tendo a lupa do Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional de Medicina também, que tem um entendimento semelhante ao Conselho Federal? Como é que isso é possível? O senhor conversou com esses representantes dessas instituições? Qual foi o entendimento que vocês, qual foi o caminho do meio que vocês encontraram? Se houve essa conversa? O debate, ele é intenso, ele é extenso, mas ele é muito objetivo. Veja bem, a vida das pessoas, a saúde das pessoas deve estar em primeiro lugar. Essa visão corporativa, estreita, sectária, de reserva de mercado, é uma visão que não protege a saúde do nosso povo. Então vejamos, um exemplo muito prático. O governo federal autorizou de forma extraordinária a contratação desses profissionais formados no exterior, ainda sem o seu CRM, e eles não têm CRM, não é porque não querem, é porque o próprio programa de revalidação, numa lei aprovada pelo Congresso Nacional, que estabeleceu de que pelo menos 3 vezes ao ano você abriria o programa, só hoje saiu uma publicação, depois de quase 1 ano e meio,
para fazer uma segunda etapa de um primeiro programa. Portanto, estão atrasando os programas de revalidação. O próprio governo federal abriu a exceção quando permitiu que podem participar do programa Médicos pelo Brasil de profissionais ainda sem CRM. Ora, é o mesmo critério, é com a mesma medida que nós estamos estabelecendo nesse projeto de lei essa possibilidade. Estados como Minas Gerais, o estado de Rondônia e agora o Acre vai ser o terceiro estado a aprovar, no âmbito das Assembleias Legislativas, esta possibilidade. É justamente nesta pequena brecha, nesta pequena fresta legal que nós estamos fazendo a nossa propositura. O que não se pode, tá, é em detrimento de uma visão pequena, de uma visão sectária, de uma instituição que deveria estar olhando para o atendimento e o socorro da população no momento de pandemia, deixar de fazer o que precisa ser feito, que é ter um profissional para socorrer as pessoas. Nós não podemos ter um profissional que durante um ano e meio, atendeu, receitou, clinicou a nossa comunidade, só porque venceu aquele período, agora ele vai para o banco de reserva, ficar assistindo a crianças sem atendimento médico terem que sofrer com doenças, a idosos sem atendimento médico terem que sofrer com doenças. Deputado. E nesse momento da pandemia, então, concluir, nesse momento da pandemia, as unidades de saúde estão cada vez mais frequentadas, não só com aqueles que estão sendo contaminados pelo vírus, mas também por aqueles que depois que se livraram do vírus, estão com as sequelas, precisando de cuidados. É disso que nós estamos tratando e é por isso que temos uma emergência para tratar do assunto. Deputado, eu vou agora sentar na cadeira de um prefeito e também sentar na cadeira do governador Gladson Cameli e ter essa responsabilidade para definir. E aí, a pessoa que está sentada ali, que tem a responsabilidade de conduzir a política pública, sempre fica com o pé atrás nessas horas, né? Que garantias esses gestores vão ter que, obedecendo a um projeto de lei aprovado, a uma lei definida pela Assembleia Legislativa, eles contratam esses médicos e depois a Justiça Federal não vem de com força em cima deles, criminalizando o deputado? Que garantias eles podem ter? A primeira é a garantia da lei. Se uma lei é aprovada, se ela é sancionada e se ela entra em vigor, enquanto ela estiver em vigor, ela dá a garantia para que o gestor público possa contratar o profissional. É a mesma pergunta. Por que o Conselho Federal de Medicina não derrubou, não conseguiu reverter a decisão do governo federal de incluir no programa Médicos pelo Brasil os profissionais sem CRM? Por quê? Por que você acha que o Supremo Tribunal não derrubou essa possibilidade? Porque nós não temos profissionais. Na ausência de profissionais, tem que se priorizar a vida. Ou você acha que eles não tentaram? Tentaram, mas não conseguiram. É da mesma forma. Eu estou replicando aqui no estado do Acre as possibilidades de, mediante a ausência de profissionais com o CRM, nós podemos utilizar desta mão de obra que está pronta, que pode, neste momento difícil, socorrer o nosso povo, enquanto não se tem um profissional disponível. E qual é a prova disso? São os concursos editados, reeditados, com as vagas. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, um exemplo para todos os nossos telespectadores. Em 2020, o município de Jordão tinha 5 profissionais da medicina atendendo o povo de Jordão. 2021, apenas 1 da prefeitura de Jordão. O estado não conseguiu mais colocar na sua unidade, lotar na sua unidade de saúde lá, um profissional médico formado em medicina. Por quê? Porque não tem um profissional. Agora, o profissional lá do Jordão pegou Covid. Vai ter que ficar 14 dias, pelo menos,
sem poder atender. A comunidade está sem um único profissional de medicina. Isso é justo? Abandonar o povo à sorte no meio de uma pandemia é correto? Não. Nós não podemos assistir a isso e ficarmos de braços cruzados, enquanto temos dezenas de profissionais que poderiam já estar ajudando a comunidade, prestando serviço nesses momentos difíceis, porque alguém os impede. Porque o governo não cumpre com a lei que o próprio Congresso Nacional aprovou de fazer os processos de revalidação pelo menos 2, 3 vezes ao ano. Ficam postergando por conta de lobbies nacionais. Os interesses de corporação não podem estar acima dos interesses da saúde do nosso povo. Não pode estar acima da Constituição. Deputado. Saúde é um direito do povo. Deputado, teve um amigo meu, que é profissional da saúde, e ouviu uma declaração sua hoje pela manhã na rádio, e me mandou um áudio. Eu acho importante o áudio dessa pessoa, o conteúdo, porque tem interesse público. Ele disse o seguinte, eu queria que o senhor rebatesse o argumento dele. Ele falou o seguinte: Itaã, o que explica a ausência de médicos no Jordão ou em qualquer outro município aqui do Acre ou da Amazônia é a baixa remuneração. Remunere bem, que o profissional de saúde vai para qualquer município. O que o senhor responderia para esse meu amigo, deputado? Isso não é verdadeiro. Isso não condiz com a realidade desses concursos e desses municípios. É claro que se eu triplicasse a remuneração, era possível que aparecesse um ou outro. Mas esse profissional já se perguntou se o Tribunal de Contas permite que eu contrate um profissional por 8 mil e um outro por 20 mil? O gestor vai para a cadeia depois e vai ter que devolver os recursos. Então esse é um argumento falho. Eu sou a favor de remunerar cada vez melhor os profissionais em saúde. Portanto, não quero botar como incompatibilidade as coisas. Mas existe uma realidade que se impõe em cada um. Por que o Estado do Acre não faz a mesma coisa? Não faz porque não pode. Porque também tem legislação específica. O Estado hoje, Itaã, tem inclusive o IGESAC, que é um instituto que faz a contratação fora daqueles concursos de forma permanente, do quadro permanente do Estado. E mesmo com o IGESAC, que tem regras mais flexíveis, que é possível fazer uma contratação mais flexível, eles não estão conseguindo botar o profissional lá nos municípios. Aliás, não estão conseguindo botar os profissionais, não é só lá no município. A zona rural de Rio Branco, que é aqui do lado. O município de Bujari, que é encostado aqui, de Senador Guilmar, falta profissionais. Então, esse argumento não é o argumento de fundo, não é o argumento mais correto. Eu sou a favor de remunerar bem, mas não podemos, em nome de um corporativismo sectário, estreito, impedir o povo de ter assistência médica. É isso que está ocorrendo nesse momento. Deputado. Nós estamos com o povo, nós temos privilegiados. Aqueles que moram nos centros urbanos, aqueles que moram nos municípios maiores, têm melhores condições de ter assistência à saúde. Aqueles que moram nos municípios menores e aqueles que moram na área rural, ribeirinho, etc., não têm esse direito. Nós estamos tratando os cidadãos de forma diferente. Nós não podemos permitir isso na área da saúde no momento de epidemia. Esse primeiro bloco praticamente vai ficar em função da discussão sobre saúde mesmo. Eu estou vendo que o senhor está com a camiseta aí do queibe de arroz, né? Opa! Está com queibe de arroz e baixaria. Eu vou lhe perguntar o seguinte, só para finalizar esse primeiro bloco, deputado, rapidamente, que nosso tempo já está esgotando. Esse quadro que o senhor pintou aí de Jordão mostra como que a comunidade precisa da medicina tradicional, né? Precisa do conhecimento dos povos originários ali para poder se virar. É um chá, é uma folha que serve como emplastro. Se não fosse isso, deputado, essa comunidade já teria sido extinta, porque ou ela se vira com a medicina que está ali à disposição dela, porque se ela for esperar daquele médico vestido de branco para poder clinicar, parceiro, aí a comunidade está lascada, né? Eu estou falando do queibe de arroz porque a medicina lá é a medicina raiz, né? Eu dei o exemplo de Jordão, mas eu poderia aqui repetir vários exemplos. Ontem mesmo
Então, eu estive com o prefeito de Rodrigues Alves, que acabou de fechar um concurso. Ele abriu 6 vagas para Rodrigues Alves, para médicos. Só se inscreveu um profissional. E esse profissional ainda está fechando o último período da formação dele. Mas se inscreveu ali. Para 6 vagas. Então, nós temos uma completa ausência de profissionais com CRM para atender o nosso povo. E isso não pode, as instituições não podem olhar para isso e ficarem cegas para essa realidade gritante. Quando a gente tem centenas de profissionais formados, aguardando pelas suas revalidações, porque o poder público não providenciam, as instituições não providenciam, e eles poderiam, de forma emergencial, prestar seu serviço. Por isso é uma questão de humanidade fazer essas contratações emergenciais. Nós vamos fazer um breve intervalo aqui, nós vamos voltar com o deputado Edivaldo Magalhães, falando a respeito de segurança pública e, se sobrar um tempinho, falar a respeito de CPI de educação e, claro, desenvolvimento fundamentado na ideia concretizada ali pela Ponte do Abunã. Nós voltamos em instantes.